Olá pessoal, bom dia, paz seja convosco, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa campanha de oração às 3 horas da madrugada. Hoje, graças a Deus, o nosso sexto dia, sábado, dia 14 de novembro de 2020. Graças a Deus, cumprindo mais um elo da campanha. Hoje está conosco a mocidade, hoje está conosco os casais, orando e pedindo a Deus para poder nos abençoar, nos guardar, nos proteger, nos livrar para louvor e glória do nome dEle, restaurar a nossa vida cristã, nossa fé, nosso entusiasmo, nosso desejo e prazer de servir, nosso amadurecimento, crescimento espiritual, para a obra de Deus. Olha que coisa fantástica. E hoje, graças a Deus, sexto dia. Seja bem-vindo em nome de Jesus nesse elo, nessa campanha que terminamos amanhã, numa sequência de 3 meses, com 7 dias de oração. Pedindo a Deus para nos guardar, nos proteger, pedindo a Deus para nos livrar, pedindo a Deus para poder estar na nossa frente, nos abençoando de uma forma preciosa e poderosa, em nome de Jesus. Amém? Maravilha, né? E graças a Deus por nós já estarmos juntos, em nome de Jesus, nesse momento, nessa hora preciosa e poderosa para a glória do Senhor Jesus. Olha só o que diz a palavra de Deus. Eu vou repetir o que está escrito, que nós lemos ontem. Nós vamos repetir o que nós lemos ontem, para que essa verdade, essa palavra venha e fique bem firme no nosso coração para a glória de Jesus. Fique bem firme para louvor do nosso Deus. Essa verdade que tem o poder de nos sustentar, de nos abençoar. Essa verdade que tem o poder de nos firmar, nos preparar para as lutas, contra as artimanhas e astutas mentiras de Satanás contra a nossa vida, dizendo às vezes coisas que nós não somos, como derrotados, enfim. Nós temos essa palavra de fé, né, liberada em nós para a glória de Jesus, que diz assim, Cântico da Vitória. O título é bem bacana, né? O título é bem sugestivo, o título é bem apropriado, que diz assim, graças a Deus. Que diremos, pois, acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha só que coisa maravilhosa. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem fará qualquer acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por aquele que nos amou, pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha que coisa maravilhosa, olha que promessa preciosa, olha que promessa fantástica do nosso grande Deus. É o Cântico da Vitória, né? Paulo, né, a Bíblia, ela tem alguns títulos, né? Ela possui alguns títulos no início de alguns versículos, né? De uma galeria de versículos,
E ela traz esse título, Cântico da Vitória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está do nosso lado, todo o nosso inimigo está sobre os pés, debaixo dos pés do nosso Deus, do nosso Senhor. Se Deus está do nosso lado, todo engano, toda mentira, ela cai por terra e não prevalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nenhum inimigo que, como diz a palavra de Deus, está ao nosso derredor, nos cercando, nos policiando, para poder ver a quem ele agarra, traga, destrói. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, tudo aquilo que vem contra nós cai por terra. Às vezes podemos até sentir uma tristeza, uma dor, alguma coisa, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? É Deus que abate o inimigo, é Deus que aleja o inimigo, é Deus que faz o inimigo cair por terra, é Deus que faz o inimigo ser destruído. O inimigo das nossas almas, Satanás, é Deus que toma conta dele. Ele é espírito e Deus, nosso Deus, é espírito. Então é ele que vai ser o Senhor que vai destruir toda a força do mal contra a nossa vida. É Deus que vai destruir tudo aquilo que se levanta contra os escolhidos de Deus. Se nós somos e acreditamos que somos escolhidos de Deus, então tudo aquilo que se levantará ou se levanta contra nós cairá por terra. Cairá por terra em nome de Jesus. Quantas vezes nosso rei Davi, né, o rei Davi, quantas vezes perseguido, quantas vezes cercado, quantas vezes, né, passando por perigos, ele sempre confiou em Deus. Ele poderia fazer coisas por sua força e sua habilidade, mas ele sempre confiou em Deus. Ele sempre esteve, né, esperando na ação do próprio Deus, julgando a sua causa. Eu me lembro de uma passagem na palavra de Deus que Davi, cercado por Saul, muitas vezes Saul bem próximo de Davi, para poder destruir a vida de Davi, bem próximo, né, para poder prender Davi. E uma dessas aproximações, Davi, ele passa perto do rei. Ele chega a cortar, a tirar uma parte da capa do rei, mas não mata o rei. E o que ele espera? Em Deus. Ele poderia ter se levantado contra Saul, partido, né, contra Saul, mas ele esperou em Deus. Por isso que o Salmo sempre traz muitos anúncios, né, muitas palavras de Davi que mostra que em meio à perseguição ele esperava em quem? Ele esperava em Deus. Em meio às lutas, em meio aos problemas, ele esperava em Deus. Ele continuava vivendo, fazendo como rei, mas aquele inimigo seria abatido por rei, pelo próprio Deus. Olha o que aconteceu uma vez quando ele passa nas terras de Simei. Olha que coisa interessante. Simei, quando ele passa fugindo de Absalão, de Jerusalém, quando Absalão monta um motim contra Davi, quando Absalão, o seu filho, né, monta uma rebelião contra o seu próprio pai. Olha que coisa interessante. Ele sai de Jerusalém. Ao sair de Jerusalém, ele passa pela terra de um homem chamado Simei. Este homem pega a terra, pega as coisas do chão, pega terra, pedra, e começa a atirar em Davi, a jogar em Davi, a amaldiçoar a Davi, a falar mal de Davi.
Joabe chegou para Davi e pediu autorização a Davi para matar a Simei, ir até Simei e matá-lo com a espada. Davi não permitiu. Davi não permitiu que Joabe, o seu comandante, o comandante do seu exército, fosse destruir Simei. Imagina a situação. Imagina Davi falando para Joabe: Joabe, você, você tem a minha permissão. Joabe pegaria, por exemplo, 50 homens e estraçalharia, ia desfazer de Simei, ia cortar Simei em diversos pedaços. Joabe era muito fiel a Davi. Então, Davi não. Davi ele não permite que Joabe faça isso. Ele passa por Simei sendo humilhado. Quando Absalão morre da forma que morreu, de pendurado pelo pescoço num galho de árvore, e tendo depois Joabe ter degolado ele, cortado o seu pescoço, quando foi contra Absalão, olha, um galho de uma árvore tirou a vida daquele que estava perseguindo Davi. O próprio filho se rebela contra o pai Davi por querer ter o reino de Davi, por querer dominar Davi, por querer estar no lugar de Davi, o galho de uma árvore. Davi não precisou levantar guerra contra ele, contra o seu próprio filho seria muito difícil, por causa do coração de Davi, não ia fazer nada. Olha, que coisa interessante. Um galho de árvore, uma coisa inusitada. Como que alguém morre de um galho de árvore? Mas pois morreu. Por quê? Deus está tomando conta de todas as coisas. Deus é aquele que abate o nosso adversário. Deus é aquele que abate o nosso inimigo. Qual o inimigo que se tem levantado contra você? Qual o inimigo que tem se levantado contra a sua vida? O inimigo da mentira, da fofoca, da doença, da miséria, o inimigo da dor, do descontrole emocional. Qual é o inimigo que tem levantado contra você? Deus vai abater esse inimigo. Quando nós falamos de Salomão, falamos de Absalão, desculpe, falamos de Absalão, que morreu de pendurado numa árvore. Simei, quando Davi volta a Jerusalém, depois de tudo estar calmo, quando Davi volta para Jerusalém, Simei começa a adorar Davi. Olha que falsidade, olha que coisa. Mas Davi não faz nada. Davi não faz nada. Mas, quando ele transfere o reino para Salomão, Davi fala: mata Simei, Salomão. Ele não é de confiança. Ele vai atrapalhar o seu reino. Olha que coisa bacana. Que coisa interessante. Bacana não que morte não nasce. Mas você vê que Davi poupou Simei ao transferir a terra para Salomão, dá a ele essa orientação. E Salomão propõe a Simei: não saia das suas terras. Você é proibido de sair das suas terras. Olha que coisa interessante. Se não me falha a memória, Simei, alguém entra nas suas terras e furta as terras dele, e ele, no seu momento de ira, ele sai das suas terras atrás dessa pessoa. Não era para ter saído. É como, por exemplo, não saia de Juiz de Fora. Você vai viver aqui, nós não vamos fazer nada com você, mas você é proibido de sair de Juiz de Fora. É proibido de sair daqui. É proibido de sair dessa cidade. É proibido de sair das suas terras. Esse mês sai das suas terras. As suas terras que foram usadas contra Davi, para humilhar Davi, ele sai das suas terras aí. A morte veio para ele. Olha que coisa interessante.
O lugar que o protegia foi o lugar de condenação. Por quê? O próprio Deus faz isso. Quem pôde colocar um inimigo, um adversário, para trazer problema para Simei e Simei se perder e sair atrás dele e ele acabar sendo morto? Ele mesmo causou a sua morte. Interessante, né? Davi precisou fazer alguma coisa? Salomão precisou fazer alguma coisa? Não. O próprio Simei, ele determina a sua sentença. Por quê? Deus age aonde nós não vemos. Deus age aonde nós não entendemos. Deus vai aonde ninguém pode ir, ninguém pode chegar. Deus vai aonde ninguém conhece, que é o coração e a intenção da pessoa. Deus vai ali e através dali Deus agita e a pessoa, próprio Deus, ele faz com que as pessoas, infelizmente, tomem as suas decisões erradas. Né? As pessoas tomam seus caminhos estranhos. Confie em Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, se Deus está do teu lado, se Deus é o teu Senhor, confia nele, porque o inimigo será vencido, o inimigo será abatido no nome de Jesus. Amém? Vamos orar e colocar a nossa vida, a nossa vida nas mãos do Senhor. Vamos colocar os nossos planos, os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas vontades nas mãos do nosso Deus. Nossos inimigos, Deus sabe o que faz. Os nossos adversários, deixa que Deus sabe o que faz. Amém? Mas uma coisa é certa, a vitória é minha, a vitória é sua, a vitória é nossa, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém? Maravilha! Glória a Deus, aleluia. Vamos orar, vamos colocar a nossa vida nas mãos do nosso Deus, aquele que nos colocou como um título lá na palavra, né? Que nós lemos aqui, o cântico da vitória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Bondoso Deus e eterno e maravilhoso Pai. Meu Deus, eu quero colocar, meu Deus, diante do seu altar, meu Deus, esses nossos propósitos de oração. Vida cristã, amadurecimento, crescimento da obra de Deus, despertamento para a obra de Deus, o nosso despertamento, ó Deus, diante do Senhor para a tua glória. Pai Santo, Pai maravilhoso, esteja conosco, meu Pai, nos ajudando, esteja conosco nos fortalecendo, esteja conosco nos preparando para 2021, Pai. Há muitas especulações, há muitos disses e medices, há muitos planos, há muitas coisas, mas nós cremos que tudo está no teu controle. Tem muito anúncio, tem muito falar de muitas coisas. Uns dizem algo de ruim, outros dizem algo de ruim. Às vezes nós lemos, mas uma coisa é certa: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor vai nos guardar, o Senhor vai nos proteger, o Senhor vai nos dar os recursos que nós precisamos, o Senhor vai nos dar os recursos que nós necessitamos. O Senhor estará nos ajudando, nos dando recursos que nós, ó Pai, precisamos para viver. O Senhor tomará conta de nós em todos os sentidos, emocional, espiritual, financeiro, nos nossos relacionamentos. Ó Deus Todo-Poderoso, por isso que nós estamos diante de Ti nesta hora, buscando o Senhor nessa campanha de 7 dias, buscando o Senhor para nos fortalecer,
buscando o Senhor para nos ajudar, buscando o Senhor para poder nos proteger de uma forma sobrenatural e poderosa, buscando o Senhor para o Senhor, ó Deus, fazer, nos ajudar, a bem da verdade, nos ajudar, a Pai, a permanecer firmes, com o nosso coração voltado para Ti, com o nosso coração voltado para o Senhor, meu Deus, aleluia. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus. Por isso que estamos aqui, meu Pai, dentro desta semana de oração, junto com os Teus filhos, pedindo, meu Pai, que assim como o Senhor sustentou os Teus filhos nas mais diversas necessidades, assim como o Senhor, meu Pai, sustentou os missionários e tem sustentado das mais adversas necessidades, de mais adversos problemas, nós cremos que o Senhor vai nos sustentar. Nós cremos que o Senhor vai nos amparar. Se o Senhor amparou o teu servo, ó Deus, dentro, escondido, como Elias, levou para Elias, através da boca de um pássaro, pão e água, muito mais a nós, ó Deus. O Senhor irá também nos preparar, nos guardar e nos proteger. Em meio ao deserto, meu Pai, no meio de um povo que murmurava, no meio de um povo que reclamava, no meio de um povo, meu Deus, que duvidava de Canaã, que não queria, que tinha, às vezes, até resistência em ir para Canaã. O Senhor, meu Deus, durante 40 anos, o Senhor não deixou a roupa acabar, o calçado acabar, dava comida, dava água para aquele povo, em meio ao deserto e no meio da murmuração. O Senhor poderia ter recolhido a água, o Senhor poderia ter evitado da roupa ser consumida e o calçado ser desgastado por causa das suas murmurações, por causa de suas queixas, por causa de tantas coisas ruins que eles falavam e que eles faziam. Mas o Senhor os sustentou indiferente dos outros. O Senhor sustentou todos por igual. Infelizmente, duas gerações entraram dentro de Canaã, as outras 10 gerações não entraram, mas o Senhor cuidou, Pai Santo. Por isso nós cremos que o Senhor irá cuidar. O Senhor cuidou, meu Pai, de Raabe, uma prostituta que juntou dentro da sua casa os espias quando foram ver Jericó, e quando Jericó foi destruída por promessa daqueles espias, ou por causa de uma fita vermelha pendurada na porta da sua casa, todos aqueles que estavam dentro da sua casa, meu Pai, foram protegidos pela destruição de Jericó. Nós cremos nisso. Nós cremos, ó Deus, como na proteção que o Senhor fez, ó Deus, ó Pai Santo, ó Deus Todo-Poderoso, a um dos seus discípulos, ó Pai, que quando criança, no meio da sua morte, no meio da morte de 2.000 crianças, foram escondidas. Essa criança, Natanael, ele foi escondida, meu Deus, foi escondida em meio às folhas da figueira, para poder não ser morto, com a promessa de um dia te conhecer. E o Senhor o conheceu, e o Senhor o exaltou, pela sua espera diariamente, por consultar a palavra os textos sagrados, na esperança de um dia te encontrar, e te encontrou, porque um dia foi protegido. Nós cremos, meu Pai, na tua proteção. Nós cremos que o Senhor vai nos guardar e nos proteger. Em meio às adversidades da vida, o Senhor vai estar conosco para a glória e louvor do teu nome. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, toma esse dia dessa campanha nas tuas mãos, em que nós colocamos esses objetivos de oração. Nossa família, nosso lar, nossa vida espiritual, a obra de Deus, enfim, colocamos os nossos pedidos de oração diante do seu altar, confiando, meu Pai, que o Senhor irá nos ajudar para a glória do teu nome. Assim como o Senhor sempre nos ajudou, o Senhor nos ajudará para a glória do teu nome. Seja conosco, seja com a nossa vida, nos abençoando, Pai, para que nós possamos estar amanhã firmes para completar, ó Deus Todo-Poderoso, esta campanha no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Obrigado pelos teus filhos que estão conosco, via online ou dentro de cada casa, dentro de cada lar.
participando dessa campanha tão maravilhosa, desses 7 dias maravilhosos. Pai, que o Senhor venha abençoar a cada um de uma forma muito preciosa e a todos, ó Deus, de uma forma muito preciosa, porque estamos aqui como atalaias, como aqueles que estão para vigiar, como aqueles que estão, meu Deus, para guardar, como diz a tua santa palavra. Em nome de Jesus, nós oramos em teu nome, confiando na vitória para a glória do teu nome e consagrando este 6º dia desta campanha no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, meus amados de Deus. Aleluia. Glória a Deus, maravilha. 6º dia, graças a Deus. Amanhã será o 7º, graças a Deus. Que nós vamos completar. Serão 3 meses. Olha que coisa interessante. Outubro, 7 dias. Novembro, 7 dias. Dezembro, 7 dias. E no meio desses 7 dias, nós teremos uma vigília, dia 28, de 11h30 da noite às 5 horas da manhã. Olha que coisa maravilhosa. E nós queremos ver você lá na vigília, adorando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Amém? Vamos convidar a região, outras igrejas para poder participar. Convide alguém para poder participar. Tem gente que não vai numa vigília. Nós fazemos a vigília, às vezes, quase todo ano, e às vezes a gente vê, tem gente que nem participa, não vai em nenhuma, né? Nós fizemos 3 agora no meio do ano, maio, junho, julho, fizemos 3 vigílias para iniciarmos os 6 meses. Aí, graças a Deus, a igreja alcançou, né? Graças a Deus, uma bênção que foi o direito de ser serviço essencial. Aí passou em julho, nós ficamos em casa, não tivemos nem nada na igreja, a não ser aqueles que queriam estar na igreja. Nós fazíamos os cultos lá e depois íamos para casa, graças a Deus. E depois em agosto nós voltamos. Deus nos sustentou em agosto durante todos esses 6 meses. Então foi muito importante a vigília, eu creio, né, muito nisso. Eu creio dessa forma, né? E agora nós fazemos 3 meses de 7 dias com uma vigília no meio desse ciclo de oração. Em dezembro, nós teremos mais 7 dias de oração no nome de Jesus, tá bom? Convide as pessoas para participar. Vamos deixar a mesma estrutura que nós montamos para esses 7 dias. Nós vamos repetir essa mesma estrutura. Participe, se envolva, porque é dessa forma que nós seremos sustentados e veremos as vitórias lá na nossa frente, em nome de Jesus. Tá bom? Deus abençoe. Um dia abençoado, um final de semana abençoado, glória a Deus, aleluia. E se tiver o final de semana assim, com chuvinha, fique em casa, lendo um livro, comendo uma pipoquinha, debaixo da cobertinha, mas que seja um bom e um maravilhoso final de semana. Amém, meu amado de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus, que até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. E amanhã, 3 horários, 8 horas da manhã, 9h30 da manhã e 6h30 da tarde, as nossas 3 reuniões. Deus te abençoe, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.